Olá, meu nome é Alana Freitas e nesse vídeo eu vou mostrar como nós conseguimos extrair algumas geometrias, como por exemplo sinalização viária de uma nuvem de pontos utilizando o software TBC. Para esse vídeo vou utilizar esse conjunto de dados. Essa é uma nuvem de pontos que foi adquirida com um laser scanner terrestre X9 da Trimble e aqui eu tenho um arquivo no formato DWG que já possui o formato, a geometria de uma dessas sinalizações viárias que eu vou mostrar aqui. Então, inicialmente eu vou clicar aqui para a gente começar um novo projeto e vou clicar aqui e arrastar a nuvem de pontos para abrir. O software está perguntando se é uma nuvem de pontos que é georreferenciada, no caso dessa nuvem ela é, eu vou dar um OK. O software importou a nuvem de pontos e eu escolhi esse trecho dessa nuvem porque tem bastante sinalização, então vai dar para ilustrar bem essa ferramenta. A ferramenta ela fica aqui no módulo Point Clouds, ou nuvem de pontos, e é essa ferramenta aqui, Extract Geometry, ou se tiver em português, provavelmente vai ser extrair geometria. Vou clicar para habilitar, e uma dica que eu dou para a gente começar a utilizar essa ferramenta é deixar na vista 2D, não deixar aqui com a vista 3D habilitada, por causa que o software ele acaba se confundindo na hora de criar aqui alguns polígonos, tá? Então o ideal é você deixar aqui nessa vista 2D. Inicialmente, como que funciona a ferramenta? A gente pode mostrar para ela um formato que a gente queira encontrar de forma automática na nuvem de pontos, ou se a gente não tiver esse formato, a gente pode também desenhar aqui com as ferramentas de CAD que tem no TBC. Inicialmente, para mostrar a ferramenta, eu vou importar então aquela geometria que eu tinha comentado agora há pouco. Então eu vou apenas clicar aqui, arrastar, e repare que é esse ícone aqui. Então nesse conjunto de dados tem bastante ícone semelhante a esse que está aparecendo aqui nessa parte de sinalização. Então, como que eu vou fazer aqui dentro do software? Essa primeira opção, ele está perguntando se você quer extrair apenas uma feição ou, se você clicar em múltiplos, você pode extrair várias feições ao mesmo tempo. Eu vou clicar aqui em Single para mostrar e depois eu mostro essa opção aqui de múltiplos também. Agora, ele está perguntando aqui se a gente quer criar, então, essa feição ou se a gente já tem aqui um exemplo dessa feição. No nosso caso, como eu já tenho, eu vou vir aqui e vou apenas selecionar essa geometria que a gente já tem. Agora, ele dá duas opções aqui embaixo, eu costumo deixar as duas marcadas por causa que ele vai tentar encontrar outras sinalizações que podem estar rotacionadas ou elas podem estar também espelhadas, então ele vai fazer a busca por todas, ok? Agora, ele está pedindo para eu escolher qual que é essa feição, uma feição semelhante a essa, que a gente tem aqui na nuvem de pontos e a gente gostaria de fazer essa extração. Então eu vou pegar aqui essa de exemplo, pode ver que ela está até virada, né, em relação a essa nossa de exemplo, e após quando a gente dar um clique aqui, ele vai tentar ajustar a intensidade da nuvem de pontos para deixar em evidência essa feição que a gente deseja fazer a extração. Então aqui ele faz isso de forma automática, ele já procura a melhor intensidade para conseguir destacar essa feição das demais feições que tem na nuvem de pontos, ok? Então eu não vou mexer aqui, mas você poderia arrastar para lá e para cá. E agora, antes de clicar para ele fazer a extração, eu vou apenas desabilitar essa opção, por causa que se eu deixar habilitada, ele já cria e já salva essa feição que ele extraiu aqui para o layer que ele está mostrando. Então também para deixar o projeto organizado, eu vou até criar um layer aqui, vou digitar aqui sinalização. Eu vou colocar aqui uma cor amarela e vou também dar uma espessura de 0,5 milímetro aqui, ok? Então todas as feições que ele extrair, ele vai salvar aqui nesse layer. Eu vou clicar em extrair. Repare que ele fez a extração e se eu gostar da extração que ele fez, eu posso vir aqui e adicionar. Agora que eu adicionei, ele está com as cores que eu escolhi. E assim por diante. Eu posso vir aqui na próxima, selecionar, clicar para extrair.
e posso adicionar ao meu projeto. E assim por diante. Então, é uma forma bem simples de você fazer a extração automática de geometrias do seu interesse. Vou clicar em adicionar e repare que se eu deixar habilitado este botão, quando eu seleciono aqui uma feição e peço para extrair, ele vai extrair e já salvar nessa camada. Ok? Então essa é uma ferramenta bem simples de ser utilizada. Agora eu vou dar um exemplo se a gente quer selecionar várias feições de uma vez só, para a gente não ter que ficar clicando e indicando uma por uma. Então, ao invés de deixar single, eu vou clicar aqui em múltiplos e já vou mostrar também caso a gente não tenha essa feição para importar aqui no projeto. Não tem problema, a gente pode desenhar aqui em volta da feição que a gente deseja. Então, eu vou clicar aqui em Create Shape. Aqui eu vou dar um nome, então eu vou colocar aqui faixa e vou criar um outro layer para a gente fazer as faixas de pedestre. E agora eu vou vir aqui em uma faixa, vou tentar pegar uma faixa bem definida e vou desenhar aqui a geometria da faixa. Caso você não esteja com a visualização 2D, nesse momento o software pode se confundir, ok? Então é bom sempre deixar aqui nessa parte de Plain View. Depois que eu desenhei, eu vou clicar com o botão direito do mouse e dar um close, para ele entender que eu já fiz esse desenho. Então repare que aqui em Select Shape, ele já automaticamente já selecionou esse retângulo que eu escolhi aqui, né, que eu acabei de desenhar para ser a faixa. E agora tem uma coisa diferente quando a gente utiliza essa ferramenta de múltiplos. Ele pede para a gente delimitar uma área na nossa nuvem de pontos, que ele vai fazer a busca por essas feições. E ele pede isso para que o software consiga processar de forma mais rápida e não ficar travando. Então eu vou vir aqui, ó, clicar em Create Area, vou digitar aqui, por exemplo, o limite, vou criar um layer rapidinho para ficar organizado o projeto, chamado de limite também. Ok? Vou dar um OK. E vou desenhar um polígono. Então, por exemplo, eu quero que o software busque nessa região aqui. Clicar com o botão direito, vou dar um close. Ele já seleciona automaticamente esse limite que eu acabei de desenhar. Aqui, ele também já está dando a intensidade, mas você pode, ó, ir para frente ou ir para trás para escolher o que vai evidenciar melhor aqui para você a sua feição de interesse que você quer extrair. E você pode clicar aqui, ó, em Extract. E repare que o software fez a extração automática aqui de todas as faixas. Então, para salvar, eu vou apenas trocar aqui o layer, para ele ficar no layer de faixa, e vou dar um adicionar. Esse confidence é como se fosse a acurácia. Quanto mais alto, você aumenta o limiar aqui para o software ser mais rigoroso se ele vai considerar isso como uma faixa ou não. E você pode também ser menos rigoroso para que ele considere mais coisas da sua nuvem de pontos. Eu não costumo mexer, eu costumo deixar em 50%, e você pode fazer assim por diante, ok? Então, é dessa forma que a gente consegue utilizar essa ferramenta. Vou dar apenas mais um exemplo aqui. Vou fazer essa sinalização. Então, eu vou criar um shape. Vou dar um nome aqui de vaga, por exemplo. E criar um layer novo. Ele já seleciona automaticamente esse formato. E aqui eu vou delimitar uma área para que ele faça a extração automática dessas feições. Caso aconteça de ele selecionar uma feição que não é idêntica ao seu desenho, você pode fechar aqui a ferramenta e utilizar também as ferramentas de CAD para editar essa feição. Então é bem simples, olha só. Bem simples fazer a edição. É só você clicar em cima e você consegue editar aqui os vértices. Se você preferir, aqui nas ferramentas de CAD, o software possibilita que você tenha mais ferramentas de edição caso seja necessário.
Eu vou desabilitar a nuvem, só para mostrar. E você consegue perceber, olha só, essa daqui é a que eu tinha importado inicialmente, eu consigo selecionar, apertar o botão de deletar do teclado e é bem simples. Caso você tenha adicionado alguma feição incorreta que você não queira, é só você clicar em cima dela e apertar deletar, ok? Tem como você dar um Ctrl Z também, caso você tenha adicionado ou deletado uma feição de forma errada. Obrigada pela sua atenção e até a próxima videoaula.